eu sou uma advogada de profissão, mas que atualmente também estou no desafio da academia de ser uma futura médica veterinária. Sou deputada estadual. Pelo amor que eu tenho aos animais, desde criança, eu percebi que faltava a gente ter um representante para a gente construir as políticas públicas. E foi aí que eu despretensiosamente falei assim, eu vou me candidatar, não adianta eu só reclamar e eu não participar desse processo, e eu vou dar a minha contribuição. E eu tive muito sucesso nisso, porque eu já tinha uma luta pelo coletivo, eu já, como advogada, fazia uma advocacia pro bono para ajudar mulheres vítimas de violência. E aí eu acabei que eu consegui ser eleita sendo a menos votada. Entrei na Câmara, fui vereadora de Manaus por 2 anos e aí consegui ser eleita deputada estadual, onde eu estou até hoje. E me considero, além da parte da política, eu digo que existe a Joana por detrás da política. Essa Joana por detrás da política, ela é protetora dos animais, ela é mãe do Joaquim, que eu sou mamãe de primeira viagem. Eu tenho abraçado uma causa que é muito linda, que todas as pessoas também devem abraçar, que nem a causa dos animais, que é a causa das pessoas com deficiência. Meu filho foi diagnosticado com síndrome de Down desde a barriga, ele tem 6 meses hoje. E eu tenho usado essa experiência de ir para terapia, de ir além do diagnóstico, para poder lutar por essa causa. Então eu sou uma mãe atípica, com muito orgulho, que as mães atípicas são aquelas mães que são mães de crianças com deficiência. E o meu mundo é resumido a isso, lutar pelas pessoas, mas também lutar pelos animais, que também precisam da nossa atenção, e lutar pela causa de todos os cidadãos. Então a gente tem tido essa bandeira, essa que é a Joana, né? Mas assim, a Joana realmente, as pessoas precisam ver que existe a Joana além da política, que é essa Joana, que é universitária, que é estagiária, que vai para faculdade, que é protetora, que resgata os animais nas ruas, que tem vários animais para adoção, que é mulher, que erra, que acerta, que é um ser humano que nem qualquer outra pessoa. Então, eu nunca gostei de política, por incrível que pareça. E assim, eu nunca me envolvi em grêmio estudantil. Na verdade, eu sempre me incomodei com a questão do direito. Eu sempre lutei pelo direito. Direito das pessoas, direito dos animais, direito dos meus amigos, da minha turma, direito de representar a turma. Então, eu sempre tive um perfil de liderança, mas não de liderança política necessariamente. Essa influência da política, na verdade, eu não tive, eu não tenho nenhum parente na família, eu não me inspirei em ninguém, mas eu vi que é na política que a gente consegue transformar as coisas, né? Então eu acabei sendo aquele ponto fora da curva, acabei sendo aquela pessoa que não gostava de política, que entrou no processo eleitoral, às vezes eu nem sabia o que era direito, o que era esquerda, direito na prática. Escolhi um partido, me filiei e fui lá e consegui vencer as eleições. Eu acho que é uma missão que eu passo até para a nossa geração, para os adolescentes, até para as crianças mesmo, de a gente se incomodar mais, de questionar mais, de participar mais. Hoje eu me arrependo muito de ter tido o pensamento de não gostar de política, né? Porque a política está presente em toda a nossa vida. Então eu não tive assim uma referência, eu não tive uma influência. Na verdade, o que me motivou muito foi ver os animais invisíveis nas ruas e verificar que não tinha ninguém que abraçasse essa causa. E eu, sendo protetora, vi que ali eu tinha que estar para poder trazer castramóvel, hospital público veterinário, atendimento veterinário gratuito e poder tirar o máximo, a gente não consegue tirar todos, o máximo de animais das ruas. As mulheres, a gente já nasce sendo guerreira, porque não importa se é na escola, não importa se é no trabalho, ou se é na política ou fora da política. É difícil você ser mulher em espaços de poder. É difícil você ser mulher na política, como é difícil você ser uma mulher, por exemplo, dentro de uma empresa privada que você é liderança, né? Então, assim, a gente vem de anos de retrocesso,
onde o machismo sempre prevaleceu, onde os espaços importantes foram ocupados pelos homens e que parece assim uma coisa distante, mas não é. A gente ainda vivencia dificuldades. Eu já vivenciei várias vezes dificuldade primeiro dentro da campanha, porque quando eu resolvi fazer uma campanha as pessoas falavam assim: animal não vota, o que tu tá se candidatando aqui? E sofri sim o preconceito como mulher, porque por incrível que pareça é uma dificuldade muito grande das mulheres as mulheres apoiarem outras mulheres. Geralmente aqui no nosso estado as mulheres elas compõem a maioria do eleitorado, mas a mulher não vota em mulher. E esse é um paradigma que a gente quer quebrar. Porque quanto mais as mulheres se unirem, por mais que tenha divergência de opinião, é melhor para a causa. E dentro disso, eu vivenciei dificuldade dentro da Câmara, eu já tive ideias minhas sendo apropriadas por um homem, sendo que eu que tinha tido a ideia de um projeto de lei. Eu já sofri preconceito, já sofri discriminação, já houveram fatos públicos na minha vida, como por exemplo na Câmara, quando desligaram meu microfone, quando eu estava falando na tribuna, uma coisa que é inadmissível no parlamento. Eu já também estive na tribuna e um determinado colega, deputado, jogou beijinhos, caracterizando ali um possível assédio, beijinho, me chamando de linda, esse tipo de coisa que você não admite nem brincando, porque é um desrespeito. A mulher que está ali trabalhando, que está ali se posicionando, ela ser interrompida, o microfone ser cortado, essa mulher ser às vezes chamada de Maria do Bairro, como eu já fui chamada, não no sentido bom da coisa, porque ser Maria do Bairro, ser Maria é motivo de orgulho para muitas mulheres, mas da forma que eu fui chamada foi de forma pejorativa, me chamando meio que de barraqueira, né? Então a mulher, quando ela está na política e ela tem um perfil como é o meu, um perfil combativo, de falar mesmo, de se incomodar, de não ficar calada, ela é chamada de barraqueira. Essa mulher só faz confusão, essa mulher é louca. Então tudo isso eu já sofri. Mas não só na política, eu sofri também como protetora. Eu já fui chamada de maluca, de louca várias vezes por ter muitos animais. Então assim, necessariamente as mulheres sofrem preconceito em qualquer lugar. Eu tenho certeza que quem assistir a nossa entrevista, que é mulher, já sofreu algum tipo de constrangimento. E é por isso que a gente precisa de mais mulheres na política. Eu sonho por uma cota que não seja de candidatura, uma cota que seja dentro do parlamento. A gente tinha que ter no mínimo 50% de mulheres no parlamento, porque hoje a gente tem 24 deputados e a gente tem 5 deputadas, é muito pouco. Quando a gente não tem mulher, a gente não debate assunto de família, como tem que debater, a gente não debate a saúde da mulher, a gente não debate a maternidade, a gente não debate a amamentação, a oportunidade, a mulher que sofre violência e precisa de uma nova guinada na sua vida. Falta isso, porque só quem pode falar de nós somos nós mesmos. É assim, é bem complicado, porque desde que eu era criança, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada ao que eu me proponho a fazer. Então, na escola, eu queria ser a melhor aluna, eu tinha as melhores notas, como eu estudei em colégio da Polícia Militar, eu era oficial aluna. Então, se eu estudava, eu queria ser a melhor, eu queria dar o melhor de mim. Agora, nessa vida, como que eu consigo conciliar? Graças a Deus, primeiro eu tenho uma família que me apoia, porque senão já seria bem difícil, né? Porque você dá conta da política, dá conta da causa animal, dá conta de filho, dá conta da família, e às vezes falta o tempo para eu cuidar de mim. Mas eu tenho uma rede de apoio. O que é essa rede de apoio? São os meus familiares, é o meu esposo, porque eu sou recém-casada, eu casei há pouco tempo. Então, graças a Deus, eu encontrei um esposo que me apoia, que me ajuda nas tarefas domésticas, que me ajuda com o meu filho. Eu tenho amigos que me ajudam, eu tenho a minha equipe.
Então, eu acho que assim, o que faz eu conseguir fazer muita coisa, como por exemplo, antes de dar essa entrevista, eu estava lá no Careiro da Várzea, eu fui em casa, eu tirei o leite que o meu filho precisa, porque ele ainda está amamentando, eu já vim para cá, mas eu só consigo isso por conta de uma rede de apoio. E por eu ser uma pessoa que eu não sou acomodada, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer a diferença no mundo, eu penso que a gente tem que se dedicar da melhor forma ao que a gente se propõe a fazer. Então, se eu me proponho a ser política, eu vou ser uma política que vai estar presente no interior, nos bairros de Manaus, nos municípios mais distantes. Como eu também sou mãe de um bebê que tem necessidades maiores do que qualquer outro bebê que não tenha uma deficiência, mesmo assim eu também me viro nos 30 e também tá dando conta de uma faculdade, né? Porque daqui a pouco eu vou ter que ir lá para a faculdade, assistir minha aulinha, fazer minhas atividades e é muita coisa, mas eu consigo dar conta por conta dessa rede de apoio, mas por conta do meu perfil também. Eu sempre fui uma pessoa que eu fiz várias coisas ao mesmo tempo, desde criança, e isso reflete na minha vida hoje. Eu sou feliz assim, tem gente que já não é. Se eu ficar em casa parada, eu fico triste, eu não consigo, eu tenho que estar na rua falando com as pessoas, ajudando na causa animal, trabalhando. Sou uma mulher que gosta de trabalhar, então acho que é meio que o perfil com a rede de apoio, e graças a Deus tem dado tudo certo. Então, a gente ainda tem muito a avançar. Eu sou bem crítica com relação a esse cenário. Eu vou até colocar uma situação de reflexão. Por exemplo, a gente nunca teve uma prefeita mulher, a gente nunca teve uma governadora, que são os postos mais altos da política no estado. Então, isso reflete o quanto a gente ainda tem que avançar. E a gente só avança quando a gente ensina as nossas meninas que elas podem ocupar esse tipo de espaço, seja na linha de frente ou no bastidor da política. E eu posso dizer assim, hoje a gente precisa avançar muito, mas a gente já avançou também. A gente tem que olhar, sim, para o que precisa ser feito, mas a gente tem que olhar para o que a gente já conseguiu. É histórico na Assembleia Legislativa ter 5 deputadas. Nunca se teve. É a primeira vez em mais de 169 anos que se tem 5 deputadas na Assembleia, numa legislatura. Então, a gente já avançou, mas a gente precisa avançar mais. Porque é o que eu falei, quando a gente tem mulheres, e do meu mandato, que é um mandato que tem pauta feminina, a gente pode esperar mais representatividade para as mulheres, mais incentivo para as mulheres, mais combate à violência contra a mulher, mas na ação mesmo, não só no discurso. O que é a ação? É você conseguir que uma mulher denuncie e você dar apoio para ela, você criar política pública para dar apoio para ela, como por exemplo uma luta que a gente tem, que é a Casa da Mulher Brasileira, que é um lugar onde a mulher que foi vítima de violência, ela será encaminhada para lá e onde ela poderá ser acolhida, ela poderá fazer cursos, ela poderá se profissionalizar e ingressar no mercado de trabalho e não continuar sendo vítima do seu agressor, só porque o seu agressor sustenta a casa, né? Então, da representatividade feminina, a gente pode esperar mais projetos, mais políticas públicas para as mulheres, de verdade. Porque só quem é mulher, só um mandato de mulher consegue levar adiante essas pautas. Como eu já falei, amamentação, filhos, famílias, empreendedorismo, oportunidade, qualificação, profissionalismo, enfim. Esse recado que eu deixo. E até aproveito para dizer, meninas, mulheres, se incomodem, a gente pode ocupar os espaços, seja na escola, seja na universidade, seja numa empresa privada, seja na política, seja fora dela. O importante é que a gente ocupe. E eu não posso deixar de mencionar que eu fui a primeira mulher líder de governo no estado, demorou centenas de anos, porque esse posto sempre era ocupado por um homem. Hoje eu já não estou mais como líder de governo, mas também eu fui a primeira mulher a tirar licença maternidade na Assembleia Legislativa. Para eu tirar minha licença maternidade, eu tive que fazer uma lei
porque mesmo tendo na Constituição, não tinha na Casa das Leis do nosso estado. Então eu tive que fazer a lei para eu poder ter o direito da licença maternidade. Mas por que, Joana, que nunca teve? Porque nunca teve uma mulher grávida no mandato. Eu fui a primeira. E eu fui a primeira a levar o meu filho para a tribuna e levar para a Assembleia, porque ele tem que participar comigo do meu dia, das minhas atividades, sem sofrer preconceito, sem sofrer discriminação. Então, isso são paradigmas que a gente vai quebrando e vai mostrando que é possível e vai transformando e ensinando. Porque, culturalmente, o Amazonas e principalmente o interior do estado ainda é carente de informação. Então, a gente tenta levar a informação, a conscientização para que as pessoas possam saber dos seus direitos, principalmente as mulheres. Então, eu quero deixar um recado para todas as meninas, para todas as mulheres, para jovens, adolescentes, mulheres adultas. Eu quero dizer, primeiro, você pode transformar a sua história. Eu me sinto um exemplo de superação de mim, porque eu estudei escola pública, eu podia hoje não estar fazendo uma faculdade, eu podia não ser uma deputada, e eu consegui vencer esses obstáculos, porque eu também não vim de uma família rica, eu vim de uma família humilde. Eu fiz minha faculdade pelo ProUni, então se eu posso fazer, as pessoas podem fazer também. Basta você querer, você se dedicar, você saber do que você é capaz. E é essa mensagem que eu deixo. Seja dentro da política ou fora da política, se envolva, ocupem os espaços. Se tem um lugar que a mulher deve ocupar, ocupe esse espaço. Se você que é mulher tem a oportunidade de ocupar esse espaço, ocupe. Não deixe para amanhã, não deixe para outra pessoa. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar é que a gente critica muito às vezes sem conhecer o trabalho, a gente fala só na internet, mas não procura se informar. Procurem saber o deputado das mulheres que estão na política dentro do nosso estado. Eu tenho certeza que do momento que vocês partirem para ir ver a fundo, vocês vão gostar do trabalho dessas mulheres. E na próxima eleição, escolha uma mulher, dê oportunidade para uma mulher. Não significa que tem que ser eu, mas pode ser outra pessoa. Mas a gente precisa mudar isso. E a gente só muda isso confiando nas mulheres, nos unindo e sendo donas da nossa própria história.